Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria falar com vocês hoje a respeito do Bitcoin, mais uma vez. Eu tenho uma teoria hoje mais bem formada, eu acredito, a respeito do que é o Bitcoin e quais são os cenários que eu imagino para o futuro dele. Eu vou fazer tudo isso sob uma perspectiva da Escola Austríaca de Economia, ok? Então, tudo que eu estou falando aqui está baseado nos conhecimentos que eu tive lendo os livros da Escola Austríaca, os artigos que eu li, os vídeos que eu assisti e todas essas coisas. Então, primeiramente, queria dizer que o Bitcoin, ele surgiu, na verdade, a gente tem que voltar um pouco no tempo para poder entender o que motivou o surgimento do Bitcoin. Em 1971, o padrão ouro ele foi oficialmente extinguido. Antes disso, já não funcionava muito bem, no sentido de que isso já não era mais tão levado a sério. As instituições não levavam mais essa questão do padrão ouro a sério. Então, já havia ali uma movimentação para que esse padrão fosse de fato abandonado, certo? E em 1971 isso foi oficializado e pronto, de fato não havia mais padrão ouro. Com seus dólares você não era capaz de ir no banco e solicitar, olha cara, eu tenho esses dólares aqui, eu quero a porção de ouro correspondente a esses dólares. Isso não era mais possível e dessa forma a moeda do Estado ela se tornou completamente fiduciária, ou seja, ela é totalmente baseada na fé das pessoas de que o Estado vai pagar as dívidas que ele está emitindo. Então, dessa forma, começou a haver um problema de que a base monetária, como ela estava sempre em expansão, sem ter um bem correspondente criado, certo? Então a moeda ela passou a ter um grande problema, que é o que a gente chama hoje de inflação, certo? É, esse termo ele não está bem correto, ok? A inflação, de fato mesmo, né? Ela é a expansão da base monetária, mas geralmente as pessoas utilizam inflação para poder se referir ao aumento geral dos preços, ok? Enfim, o Bitcoin então ele surge como uma resposta a esse sistema, de esse padrão de emissão infinita de moeda. Outras moedas já tinham sido tentadas anteriormente nesse sentido para poder impedir essa diluição do dinheiro que existe hoje, mas quem conseguiu fazer isso de fato foi o Bitcoin. É essa moedinha aí que hoje a maioria das pessoas conhece. Eu acho que talvez até pessoas mais velhas já devem conhecer o Bitcoin. Teve uma popularidade que cresceu muito nos últimos anos, né? Eu acho, inclusive, que hoje talvez estejamos ali no auge dessa ideia, né? Então, o que motivou o surgimento do Bitcoin foi essa questão dessa moeda ser expandida de forma praticamente infinita, ok? As pessoas cansadas de serem diluídas, então surgiu o Bitcoin como uma resposta a esse sistema. Porém, entretanto, eu acho que é importante ressaltar aqui que o Bitcoin, apesar disso, ele também é uma moeda fiduciária. Porque a fidúcia, o que significa ser uma moeda fiduciária, né? É justamente quando você tem uma moeda que ela não possui uma forma de consumo, ok? Uma moeda que ela não é uma commodity. A moeda ela é baseada na confiança. Isso é uma moeda fiduciária. Por que, que a moeda do Estado ela tem algum valor? É a crença de que o Estado vai pagar as dívidas dele e também a crença de que, se for necessário, o Estado vai usar a força, ele vai simplesmente obrigar as pessoas a utilizarem aquela porcaria. Então, essa é a fidúcia, essa é a fé que existe dentro do dólar, por exemplo, ou do real, ou de qualquer moeda lixo aí que os estados estejam emitindo. Essa é a fé, essa é a confiança que existe dentro dessas moedas. E o Bitcoin, ele também é baseado nessa fé, só que a, o que gera essa fé é diferente. Não é mais a violência, não é mais um Estado ir lá e obrigar as pessoas a utilizarem. Né? A fé de que a rede vai ser segura,
de que as transações vão ocorrer normalmente, de que as coisas vão funcionar corretamente dentro daquele ecossistema, beleza? Então, o Bitcoin, por esse motivo, ele também é uma moeda fiduciária, ok? Qual que é a vantagem do Bitcoin em relação às outras moedas fiduciárias, as moedas fiduciárias que os estados emitem? A vantagem é de que ele não é infinito. O Bitcoin ele tem uma trava de 21 milhões de Bitcoins, então nunca vai existir mais do que esses 21 milhões de Bitcoins, ok? E isso traz ali para as pessoas uma certa sensação de segurança, de que elas não serão diluídas ali, não vão serem roubadas constantemente por estarem ali com essa moeda, beleza? Para poder continuar aqui, eu queria trazer o teorema da regressão da moeda. Acho que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas eu vou tentar explicar ele de novo para vocês. O teorema da regressão da moeda, o Mises desenvolveu para poder tentar entender o porquê que uma moeda tinha poder de compra. O que, que justifica o poder de compra de uma moeda? E vamos imaginar então um cenário de uma pequena vila, ok? Nessa vila, as pessoas elas fazem comércio, elas fazem trocas diretas, ou seja, elas trocam diretamente os bens que elas precisam. Então, tem um cara que precisa de peixe, tem outro cara que precisa de lã. O cara do peixe vai lá, entrega os peixes pro maluco da lã e o cara da lã entrega a lã pro cara dos peixes. E todo mundo fica feliz, ok? Só que esse tipo de troca é bem complicado de ser feita, né? Nem sempre o bem que você tem é o bem exatamente que a outra pessoa ela precisa de consumir. Então o que acontece? Os agentes econômicos, eles observam ali dentro do comércio que um determinado bem ele tem uma alta liquidez. O que, que significa essa alta liquidez? Significa que esse cara, ele, através desse bem, ele consegue chegar no que ele realmente quer muito mais facilmente. Então, as pessoas no geral estão demandando muito aquele bem. Então, sei lá, vamos colocar a lã aqui nesse exemplo como esse bem que está sendo demandado por algum motivo. Então, o Joãozinho ele nota que está todo mundo demandando por lã, todo mundo quer ter lã para poder consumir mesmo, tá? Então as pessoas elas querem consumir a lã, sei lá, vamos imaginar que a gente está num lugar muito frio e está no inverno e geral tá querendo lã e beleza. Isso é um bem de alta liquidez. Ele tem uma grande demanda e ele tem uma rápida saída. Então, se eu tiver a lã aqui comigo, eu facilmente consigo trocar ela por alguma outra coisa. Então, essa lã é dito que ela tem uma alta liquidez. Ok? E as pessoas notando que esse bem tem uma alta liquidez, elas vão começar a pensar: pera, ao invés de eu tentar trocar esses peixes aqui que poucas pessoas estão aceitando, eu vou trocar os meus peixes por lã, e aí eu vou trocar essa lã pelo bem que de fato eu quero. Então isso é uma troca indireta. Por que que é indireta? Porque utilizamos um meio indireto aqui para poder chegar até onde a gente realmente quer. Então a lã foi utilizado como um meio indireto. Então, quando um agente percebe isso, e ele pega e ele demanda a lã, não porque ele quer consumir a lã, não porque ele quer as vantagens que a lã pode trazer para ele, e sim para poder trocar por alguma outra coisa, aquilo ali foi utilizado como um meio de troca, e à medida que as outras pessoas percebendo isso e também tomando essa mesma decisão de demandar aquele bem para poder fazer as trocas, então aquele meio de troca ele vai se consolidando até que chega um momento em que ele é aceito pela maioria das pessoas e a maioria das pessoas também está demandando aquilo para troca, né? Então aquilo ali se torna o que a gente chama de moeda, ok? E são justamente essas duas demandas que eu falei para vocês, a demanda por consumo e a demanda por troca, que justifica aquele bem ter algum poder de compra, beleza? Então são essas demandas somadas que faz algo ter um certo poder de compra, ok? E aí entra uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas elas não percebem,
que é o fato de que, na verdade, o Bitcoin, ele não é um meio de troca independente, ele é um derivativo de dólares. Por que que ele é um derivativo de dólares? Porque ele é a ponte, ele é os dólares são o que determinam o Bitcoin. O que que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você foi numa loja que ela hoje aceita Bitcoin. Hoje a gente tem várias lojas que aceitam o Bitcoin. E beleza, aí vai estar lá os preços. Esses preços, cara, eles sofrem alterações constantes. Sabe por quê? Porque os preços, na verdade, eles estão em dólares. E o que acontece no comércio, as pessoas simplesmente ajustam o preço em dólares pro preço em bitcoins. E por que que o comerciante ele aceita isso? Porque para ele, a partir do momento que ele recebe o Bitcoin e ele tem essa liquidez que a gente sabe que tem hoje, esse cara ele facilmente converte isso para dólares, ok? Então, o que determina o preço das coisas em Bitcoin é o dólar. Ninguém vende um determinado bem puramente em Bitcoin. Não, ó, isso aqui custa 300 mil satoshis. E aí, independente da variação do dólar, o cara vai continuar cobrando 300 mil satoshis. Isso não existe. Ninguém faz as trocas desse jeito, ok? Ninguém é uma palavra muito forte, né? Talvez tenha algum doido que esteja fazendo a troca utilizando o Bitcoin diretamente ali como unidade de medida, né? Mas esse cara, ele corre um sério risco ali de, em algum momento, esses Bitcoins, por exemplo, se desvalorizar muito. E o que já aconteceu, é comum no Bitcoin esse tipo de coisa acontecer. Isso não é uma coisa anormal de se acontecer no Bitcoin. Então, esse cara ali que está fazendo o comércio dessa forma, ele corre o risco, por exemplo, de em algum momento o capital dele travar. Por quê? Porque teve uma grande queda no Bitcoin, e como ele utilizava só o Bitcoin, né, e as outras pessoas ainda estão no padrão do dólar, esse cara, quando ele tentar recomprar as mercadorias através daquele Bitcoin, se ele tiver desvalorizado muito, ele não vai conseguir. Então ele vai travar o capital dele, a máquina que ele está utilizando ali para poder produzir alguma coisa, para poder vender, prestar algum serviço, vai travar porque faltou capital de giro. Então, as pessoas normais, elas não vão fazer as trocas utilizando o Bitcoin como essa unidade, beleza? E se elas fizerem, elas provavelmente elas vão pagar o preço. Elas vão em algum momento a operação delas pode travar, não vai mais funcionar a operação delas por causa disso. Então elas não podem se dar a esse luxo, uma loja, principalmente coisas grandes, né? Sei lá, talvez uma papelaria. Uma papelaria também vai ser muito afetada, cara. Tipo, não tem como. Você não pode colocar as coisas com o preço em dólar. Se você fizer isso, você vai ser sodomizado. Então, no final das contas, o dólar determina o preço das coisas em Bitcoin. Então, você está negociando de fato Bitcoin quando você faz esse tipo de troca? Eu acredito que não. Você está negociando dólares, porque é o dólar que está determinando o preço das coisas em Bitcoin. A mesma coisa vale para o real. O que determina o preço das coisas em real é o dólar. Apesar de existir uma coisa mais interna aqui dentro e tal, né? O mundo ele é globalizado. A gente não faz comércio só com as pessoas aqui do Brasil. Então acaba que o dólar também tem esse mesmo efeito sobre os reais brasileiros que tem aqui dentro do Brasil. Então, no final das contas, quem comanda o mundo, a unidade de conta de comércio do mundo inteiro é o dólar, ok? Perfeito. Eu quero trazer também aqui um ponto de que o Bitcoin e nem nenhuma outra moeda fiduciária ele pode ser unidade de conta de forma independente. O que eu quero dizer com isso? Ser unidade de conta é você, por exemplo, ser capaz de precificar essa garrafa aqui em ouro, por exemplo. Como que eu faço para poder fazer essa precificação dessa garrafa em ouro? Suponhamos, eu tenho uma quantidade de ouro e eu tenho interesse em comprar essa garrafa aqui de alguma outra pessoa, beleza? Como que eu faço para poder determinar se essa troca compensa para mim ou não? O que eu tenho que analisar? Eu preciso de saber, cara, essa porção de ouro aqui, ela vale mais ou menos do que aquela outra garrafa ali?
Então eu tenho que determinar aqui a porção de ouro que a outra pessoa vai aceitar realizar a troca e que essa porção de ouro, para mim, valha menos do que aquela garrafa. Então, esse ouro aqui, ele tem menos utilidade para mim, por algum motivo, do que essa garrafa que a outra pessoa está comercializando. Então, dessa forma, eu não preciso que existam outros preços no mercado já estabelecidos para eu poder determinar esse tipo de coisa, não. Através da utilidade, eu comparo as utilidades entre uma porção de um bem e uma porção de outro bem, e a partir disso eu sei exatamente quanto que eu devo dar para poder pegar aquele outro bem e que vai ser justo para mim, que vai me satisfazer. Então, desculpa. Depois da troca, eu terei mais satisfação ou menos satisfação. Se tiver menos satisfação, não faço a troca, né? Mas é a partir dessa comparação de utilidades entre porções de bens, ok? Que eu de fato determino como que eu vou realizar, qual quantidade de bens que eu vou trocar de um pelo outro. Então, nada daquela bullshit de Karl Marx que o, o valor dos bens são iguais e por isso que as pessoas vão fazer a troca e que esse valor, na verdade, é a quantidade de trabalho. Não tem nada disso, galera. Perfeito. E agora, como é que eu faço para eu poder fazer esse mesmo processo com o Bitcoin? Como eu sei quantos bitcoins, para mim, valem menos do que essa garrafa? Não sei. Não tem consumo para o Bitcoin. Eu posso mandar uma mensagem para outra pessoa, mas tem o WhatsApp, né, cara? Tem o Telegram. Eu posso criar um app ali também, se eu quiser, para poder trocar mensagens. Manda a pessoa instalar o APK lá no celular dela. E eu troco as mensagens dessa forma. Vai ser melhor do que utilizar o Bitcoin para isso. Então, pela ausência de uma forma de consumo do Bitcoin, eu não consigo utilizar ele como uma unidade de conta. E o que que acontece? O dólar também, ele não é uma unidade de conta independente, tá? Porque eu sei que muitos de vocês já devem estar pensando assim, porra, mas o dólar, ele é uma unidade de conta hoje. Ele é utilizado para poder fazer essas contas. Como que o Bitcoin, então, não pode ser? Cara, o dólar, ele só consegue fazer isso porque ele, na verdade, ele é um derivativo do ouro. Ele era um derivativo do ouro. E os preços que existem hoje, o que aconteceu? Com o fim do padrão ouro, né? Os preços, a estrutura de preços não foi perdida. A estrutura de preços não foi resetada. A estrutura de preços permaneceu. Então, o que é o correto dizer aqui? O correto a se dizer aqui é que o dólar, ele herdou a estrutura de preços que o ouro possuía, ok? Então, o dólar por si só, ele não serve como unidade de conta, para ele ser uma moeda fiduciária hoje, certo? O que ele consegue fazer é, ele herdou esses preços do ouro quando acabou o padrão ouro, e ele seguiu com aquela estrutura de preços que se segue até hoje, né? Ele simplesmente atualizou os preços de acordo com a expansão da base monetária ali. Não vou entrar aqui em como que a expansão da base monetária afeta os preços, mas ela afeta os preços, ela expande os preços gerais e dessa forma a gente tem aí o resultado hoje que, pô, uma onça de ouro que valia, era US$ 20, acho que era US$ 20, era uma onça de ouro. Hoje uma onça de ouro está cotada, se não me engano, em US$ 3.400. Então a estrutura se atualizou, mas essa atualização inteira ela veio do padrão ouro. Então ele herdou essa estrutura de preços. Essa estrutura de preços não veio independente, como o dólar sendo uma unidade independente de qualquer outro bem existente. Não, isso não aconteceu. O ouro era essa unidade. E qualquer coisa pode ser. Essa garrafa aqui pode ser. Esse celular que eu estou utilizando para poder gravar esse vídeo, ele pode ser unidade de conta. Essa blusa aqui, ó, pode ser unidade de conta. Nossa, caralho. Quase derrubei o notebook aqui. Muita coisa pode ser unidade de conta, mas o Bitcoin não pode porque eu não consigo realizar esse tipo de comparação. Para eu poder fazer essas trocas dessa forma, né, para eu poder elaborar essa estrutura, eu preciso que seja capaz de comparar a utilidade de uma coisa com outra coisa.
e como o Bitcoin, a única utilidade que ele possui é a própria troca em si, eu não consigo fazer essa estrutura de preços a partir dele, ok? E a conclusão que a gente pode chegar aqui é: eu enxergo dois caminhos para o Bitcoin. O primeiro caminho do Bitcoin é: o dólar vive, o dólar não morre, e o Bitcoin também não morre. O Bitcoin continua, ele vai continuar subindo de preço em dólares, vai ter uma crise ou outra ali, em algum momento esse trem vai cair 90%, aí depois vai recuperar e vai ficar nessa coisa aí que sempre foi. E o outro cenário, que é o que eu acredito inclusive, o dólar, ele vai ter o seu fim. O dólar, eu acredito que ele está caminhando para isso já há muito tempo, e ele está chegando cada vez mais próximo do precipício. E aí, nesse momento, quando o Bitcoin ele perder a paridade com o dólar, aí o teste verdadeiro da moeda vai ser feito. E eu acredito, particularmente, que ele não vai passar nesse teste nesse momento, ok? E por que eu estou dizendo isso? A partir do momento que romper essa relação de Bitcoin e dólar, será que esses comércios que hoje aceitam o Bitcoin, eles vão continuar aceitando? Como que eles vão continuar aceitando? Qual o preço que eles vão colocar no Bitcoin em relação aos bens? Eles vão simplesmente fazer a mesma coisa que foi feita com o dólar e o ouro, né? Então seria como o Bitcoin herdando a estrutura de preços que existe hoje do dólar e ele segue dessa forma? Será que isso vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei. Ninguém sabe. Quem falar para você que sabe disso tá mentindo ou é pilantra mesmo, sei lá, mas ninguém sabe de fato o que vai acontecer, ok? Eu desconfio, eu tenho a desconfiança, ok? De que nesse momento as pessoas vão parar de aceitar o Bitcoin. E vai ter, beleza, vai ter pessoas ali, os caras que são mais engajados, que gostam mais do projeto, que acreditam mais nessa ideia. Essas pessoas, elas podem sim aceitar, mas essas pessoas são minoria, cara. Essas pessoas, quantos milhões de pessoas devem existir que fazem isso? Pô, a gente tem 8 bilhões de humanos hoje, né? Sei lá, se tiver 10 milhões de pessoas que aceitaria o Bitcoin em trocas ali, eu acho que já seria muita coisa. Eu acho que nem vai chegar ao número tão grande. Então, nesse momento, o Bitcoin ele vai ser posto à prova de verdade. É ali que ele vai ter que provar se ele vai ser uma moeda de verdade ou não. Antes disso, cara, eu acho que é tudo muito achismo, muita falta de leitura, muita ignorância econômica, principalmente. Então, é isso, galera. Eu não vejo o Bitcoin como sendo um salvador da pátria ou uma alternativa ali fora do sistema fiduciário. Não é. Eu acho que ele está altamente atrelado ao dólar, beleza? E você pode notar até os próprios bitcoinheiros. Eles comemoram quando o preço em dólar sobe. Mas se o dólar ele está subindo, é porque ele está sendo desvalorizado. Então, o Bitcoin está sendo valorizado por conta disso? Não sei. Enfim, o que eu queria trazer aqui, principalmente, era essa questão de que o Bitcoin ele é um derivativo do dólar, ele não é uma coisa independente. Ele tem sim uma possibilidade de dar certo. Eu, particularmente, eu acredito que não, ok? Eu acredito que nesse momento, com o fim do dólar, isso aí vai dar uma merda absurda. Isso aí pode colocar muita gente aí para poder ir de churrasco no banheiro, beleza? Então, tomem cuidado, pensem bem sobre o que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês. Acho que todo mundo aqui sabe o valor do dinheiro, né? O quanto que é difícil para a gente poder conquistar alguma coisa em nossas vidas. Então a gente precisa de ter muito cuidado com o que a gente faz com esse dinheiro, principalmente quando a gente tem um dinheiro de, sei lá, 10 anos de trabalho. Uma coisa é você aí, pô, tá com seus 25, 26 anos, aí você vai lá, você juntou dinheiro por 3 anos e perdeu esse dinheiro. Pô, beleza, cara, você ainda tem
mais 30, 40 anos aí, pelo menos, de vida pela frente. Então, você vai recuperar esse dinheiro. Agora, uma pessoa que ela já está ali com seus 40, 50, 60 anos, essa pessoa ela não pode se dar o luxo de perder todo o suor, todo o patrimônio, tudo aquilo que ela construiu, em uma tacada só, beleza? Então, tirem suas próprias conclusões. Isso aqui não é uma recomendação, inclusive em nenhum momento eu falei nada, sobre você vender ou comprar, né, então acho que tá tudo certo, não preciso de fazer o disclaimer de isso não é uma recomendação, blá blá blá, para poder atender exigência lá de porcaria regulamentária do estado. Mas enfim, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, galera. Deixa aí nos comentários se você gostou, o que que você achou. Se inscreve no canal se quiser ver mais vídeos como esse. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, valeu e falou.